A ideação suicida na infância, o crescimento de suicídio está aumentando, sim. Não é só nos adolescentes, só nos jovens, mas isso começa na infância. E aí eu vou falar a respeito do pensamento de uma criança, em questão a ideação suicida, a questão de morrer e o pensamento de um adolescente, mas que está aumentando. Vou falar dos fatores também, então é importante quem está assistindo compartilhar, porque às vezes a gente não tem nem ideia do que aquilo pode fazer com que muitas crianças venham a desenvolver isso, tanto agora no presente, lá na frente, ou outras crianças que a gente conhece. Existem fatores que podem contribuir para isso se eu não estiver atropelando Deixa o eu cronograma. fazer um acréscimo aí. Por favor. Porque eu já ouvi falar muito sobre isso e estava acontecendo com alguma frequência aqueles desafios de jogos, de redes sociais. E a gente ouviu falar muito sobre tragédias com as nossas crianças por conta disso. Porque para eles um desafio instiga, né? Não, eu duvido você fazer, duvida não, que eu vou fazer. Então, além do problema da saúde mental, além do problema do excesso de informações, a gente ainda tinha esse agravante de que pessoas mal intencionadas estavam fazendo uso de mecanismos que eles tinham disponíveis para atingir essas crianças. Antes de entrar nos fatores em si, a diferença do sentimento, daquilo que a criança está sentindo e o adolescente. A criança, quando ela pensa em se matar, ela quer se matar, ela não tem esse raciocínio na questão de morrer, morte em si. A questão dela é dormir. Então é muito isso, porque é ensinado na infância o quê? Quando a pessoa morre, o que ensina para a criança? Tá dormindo. Então, virou uma estrelinha. Mas a criança tem muito essa mentalidade, vou dormir que vai passar. Tô triste, vou dormir. Às vezes não é os pais também que incentivam isso. Você tá aí triste, chorando, vai dormir. É sono, Deita vai e dormir. dorme. Deita que passa, dorme que passa. E às vezes esse dorme que passa já começa já na infância. Adolescente, tá estressado, tá com triste, tirou nota ruim, vai dormir que vai passar. E não é bem assim. Às vezes o dormir não vai passar. Então a infância tem muito esse pensamento criativo, essa questão do dormir. E aí, só que aí, por outro lado, é um outro sentimento mesmo, que é o sentimento de morrer, mas inconscientemente. Mas para ela é como se fosse dormir. Já o adolescente já tem mesmo a compreensão que vai morrer e quer acabar com aquela dor que ele está sentindo. Até o Dr. Augusto Cury, ele fala que o suicida, ele não quer matar ele, mas ele quer matar a dor que ele está sentindo. Então, é a gente compreender isso. Eu até ministrando agora no Setembro Amarelo, falei sobre Elias, que Elias, ele fugiu da Jezabel, só que quando ele foge, ele faz o quê? Ele deita lá e deseja o que? A morte. Só que a gente for olhar esse texto, mas espera aí, que negócio é esse? Se ele estava com medo de morrer, por que chega lá na frente ele pede a morte? Afinal de contas, ele quer morrer ou não quer morrer? Porque lá na frente ele pediu a morte, mas ele fugiu da Jezabel. Se ele quisesse tanto assim morrer, ele faria o quê? Ficaria parado e falaria, pode vir me matar, Jezabel, porque eu não tô nem aí, eu quero morrer, mas ele não queria morrer. Quando ele fala isso, ele queria matar a dor que ele estava sentindo. Talvez traumas porque ela matou, porque mataram os pais dele, porque ele falou, se os meus pais, né, foram também, não sou digno, né, não sou melhor do que eles. Então tem todo um contexto ali, mas afinal de contas, Elias não queria morrer, ele queria matar a dor que ele estava sentindo, o medo que ele estava sentindo. Então aí vem esse sentimento, a ideação suicida, tanto aí na criança quanto no adolescente. E as causas, onde foi perguntado em relação àquilo que faz com que a criança ou adolescente tenha.
A criança, hoje em dia, no século em que nós estamos vivendo, é muito diferente da criança antes. Existia não era nem um tabu, era um preconceito muito grande. Ainda existe o preconceito. Mas ele tá, né, cedendo. poucos ele vai Graças cedendo. a Deus, o acesso à informação tá trazendo isso. Mas a gente falava muito que era frescura, a gente falava muito que vamos orar que isso vai se resolver. E, na verdade, eram sintomas que estavam sendo apresentados e a gente desconsiderando, como tantas outras doenças que têm os seus sintomas. E aí a gente corre para o médico, a gente corre para o especialista. Mas quando a gente fala de questões emocionais, ainda a gente tem essa resistência de entender. E aí essa leitura de que, não, Elias não queria morrer. E isso fica claro quando ele foge de Jezabel e de todas as suas ameaças. Isso é É impressionante. uma nova perspectiva. Realmente, até pensando na questão do próprio Jonas, que em si ele deixa, ou ele levanta a bola pro pessoal ao dizer, me lança no mar, que tudo tá resolvido. Ele poderia ele mesmo ter pulado. E ele acaba, de alguma maneira, vindo a solução nesse sentido. Então, entendo que existem vários gatilhos, vários fatores que podem, de alguma maneira, permear e, de alguma forma, fazer com que a pessoa pense que é a melhor solução. Nesse caso, seria acabar com a própria dor. Na verdade, ele queria matar a própria dor. Deixa eu emendar numa outra pergunta. Eu cheguei a conhecer um caso, infelizmente, de um adolescente que, na verdade, foi por um momento de raiva, de briga com a família, e mais parecia que aquilo, não sei, porque eu também não posso julgar dessa maneira, exatamente, a gente não pode dizer o que é, mas aparentemente bem, mas no ato que recebeu um não e foi castigada, parece que queria dar o troco, sabe? Aquele sentimento de se eu fizer isso, eu vou machucar você. Porque era uma vida tranquila, uma vida... Não tinha sinais, pelo contrário, era ter uma família estruturada. E a gente percebia até além. Era uma pessoa que recebia assim pra tudo. O dia que recebeu um não, se revoltou, ficou bravo, falou, ó, eu posso morrer, sabe aquela brincadeira? Eu vou morrer e aí vocês vão ver. Aconteceu. E quando é nesses casos, é complicado lidar com uma circunstância dessa, mas a gente só vai entender, só vai saber que é real quando acontece. Agora, e aí me volta, não consigo entender quais são os fatores, sabe? Ainda fica na minha mente, embora já começou a explicar, por favor. Então me coloca aqui a total. É assim, não é fácil. Quando a gente sabe de algum caso, alguém conhecido, alguém próximo, vê notícia, isso mexe muito, porque a outra pessoa tirou a própria vida, então não é só uma pessoa ali que partiu, né? Mas todo mundo sofre, a família se sente culpada. É algo assim, como que eu não pude enxergar, como eu não pude perceber, o que eu poderia ter feito diferente. Exatamente. Só que assim, é algo que que eu sempre procuro tratar com os meus pacientes em relação ao hoje. Daqui em diante, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer na minha vida, o que eu posso fazer para quem está perto. Não tem coisas assim que não dá para entender. Há um diagnóstico, por que foi isso. A gente tem que agora se preocupar e cuidar de quem está vivo. Quem morreu não adianta diagnosticar e eu não vou nem entrar nessa questão, porque quem coloca a pessoa no céu ou no inferno é Deus. A gente não tem esse poder de foi ou não foi. Gente, a gente tem tanta coisa para se preocupar, Exato. tanta coisa para pensar, para a gente ficar ali analisando quem foi, colocando quem foi, quem não foi. Não, agora a gente tem que cuidar de quem está vivo. Exatamente. Tem que cuidar dos vivos. Então, assim, na questão das causas, entra muito a questão familiar, os lares hoje disfuncionais. Muito, muito isso. Um lar disfuncional,
isso atrapalha e muito o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. A questão também dos pais, às vezes com alguma patologia mental, isso influencia. Autismo também influencia. Comportamentos nessa questão essa questão da educação positiva que eu defendo, e eu crio os meus filhos assim, uma educação positiva, mas não permissiva, de eu deixar eles fazerem tudo o que eles querem. É diferente. Educação positiva é uma coisa, educação permissiva é outra. Então, uma geração onde os pais, às vezes, sufocam as crianças com uma autoproteção. Então, quer prevenir ideação suicida, quer prevenir depressão, suicídio, prevenir automutilação, nós temos que aprender a frustrar os nossos filhos. Uau. Agora, bora lá, ensinar. Eita, vamos ensinar a frustrar. Não, eu gostei da expressão e me deu uma... tudo, viu? Me deu uma... Temos que aprender a frustrar os nossos... Eita! Nós temos que aprender... Por quê? Porque muitas vezes a gente não teve certas coisas, a gente é uma geração que quer dar tudo. Exatamente. A gente não teve todos os brinquedos, então a gente quer dar todos os brinquedos. Nós não tivemos todas as roupas de marca, tudo, então nós queremos dar. Nós demoramos para ter um celular. Eu sou da época da internet de escada. E aí o que a gente quer fazer? Quer dar para eles, porque Exatamente. A gente é de uma geração que a gente sofreu por não ter. Exato. Não ter aquele tênis legal, não ter certas coisas. Então, a gente quer dar tudo que eles querem, tudo que eles pedem. Porque se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. E quando o mundo fizer, ou quando nós for fazer, de colocar um não, um limite, eles não vão aguentar. Aí vão espernear. Eu já ouvi mães falando assim, eu abro mão do meu filho, o filho tem 8 anos de idade. Chorar faz parte. Então, esse frustrar as crianças é necessário para a gente criar crianças resilientes. A educação, a criação, ela começa em casa. Antigamente, na ausência do celular, muita gente dava essa responsabilidade para a escola. E já era um problema. Sim. Porque o universo acadêmico é para outras questões. E agora estão transferindo essa responsabilidade pro celular. E isso é extremamente preocupante. Porque, como todos nós reconhecemos aqui, deve ter muita gente acompanhando a gente pelo celular. É uma baita ferramenta. Mas é uma ferramenta que precisa ser usada de forma adequada. E muitas vezes os adultos não sabem lidar com isso, perdem horas, deixam de ser produtivos por causa do celular. Agora, você imagina dizer isso de uma criança. Você trata um assunto como esse, falando sobre suicídio, talvez nem os pais, né? Talvez a gente pode estar falando a alguém que passou por isso na família, porque a senhora já deu a resposta, né? Suicídio na criança e na adolescência acontece? Sim, acontece. Sim. Mas qual o caminho para prevenir? Gente, o caminho da prevenção muitas das vezes é o não. É o limite. Não é isso? Eu entendi. Isso, é isso mesmo, doutor? Isso. Eu entendi errado. Isso. Não, sensacional, porque a gente hoje vê uma geração, que é o que a gente está falando, que precisa, que necessita ouvir o sim. Se ouvir o não, esperneia, não admite, não aceita. Quando nós, os que somos adultos, já deveríamos ter aprendido que muitas vezes o prejudicial é justamente o sim. Exato. É aquele que diz sim para todo mundo, que acaba não colocando limites, e aí depois perde a mão, depois não tem mais controle de nada. Então, ao fazer uso das drogas, é aí que entra um índice maior ainda de suicídio. Porque imagina, vai estar a depressão, as drogas, vai aumentar o índice de suicídio. Então, todo é uma junção de comportamento. Não adianta pensar só porque a criança está triste e vai se matar. Também não é assim. É a mesma coisa o adulto. Doutora, e uma coisa que também está muito em alta, assim, infelizmente, né, no nosso meio, o bullying, por exemplo, ele pode entrar nesse caso?
nessa estatística? Muito, porque entra muito na questão também da aparência, né? Na Padrão questão de beleza, né? Isso. E aí isso mexe de tal forma que muitas vezes não consegue lidar com aquilo e realmente de querer tirar a própria vida. Eu assisti num documentário, eu vi sobre isso, de crianças, adolescentes que tiraram a vida após passarem por isso. Então é realmente ou montagens, sabe, de fotos, ou às vezes até mandou nudes para alguém, para o outro da escola, vazou. Durante o dia, né, Orlando, falando muito sobre isso, sobre a importância desse assunto e que muitas das vezes a gente acaba cometendo, não sei se a senhora vê dessa forma, mas é algo que no meu pensamento até um pouco mais leigo, mas com uma expectação muito boa de que isso mude, porque eu acredito que esse assunto ele não deveria ser tratado só em setembro, né? E graças a Deus, nós do Blessings Cast, a gente sente um orgulho muito grande, gigante disso, porque a gente começou a falar nisso antes mesmo de chegar o mês de setembro. Porque essa é a essência do nosso trabalho, do nosso podcast aqui, de tocar muitas das vezes em assuntos relevantes e rodeados de tabus, né, que as pessoas não falam muito, principalmente para nós que somos cristãos, muitas das vezes são assuntos que a gente não consegue tratar na igreja. Algo que deveria ser até mais leve, mais, como pode-se dizer, mais incisivo, né? Tem que passar no psicólogo. Aí a gente falou, né, da prevenção, falamos de tudo que acontece, e agora o tratamento. Tem que passar no psicólogo, fazer psicoterapia para entender o porquê, o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. É crise dos pais, conjugal, é divórcio, ou é algum evento traumático, ou é abuso. Às vezes os pais nem sabem, às vezes a criança quer se matar, foi violentada, abusada. E às vezes os pais não sabem, e às vezes a criança, essa dor tá lá dentro, a criança não consegue falar com os pais. Então é todo um contexto, é por isso que o tratamento psicológico é importante. Procurar o psiquiatra, a medicação psiquiatra vai passar medicação que vai inibir o sintoma de ideação suicida. Ah, vou ficar dependente, a criança, o adolescente vai ficar dependente. Não, vai tratar. E aí inserir também ele na sociedade, com a família, sabe? Sentar aqui, ó, isso aqui que a gente está, isso aqui é maravilhoso, sabe? Fazer as refeições na mesa, conversar, A gente falou muito sobre isso, né? estar junto, olhar nos olhos, sabe? Desligar a televisão. A doutora Priscila falou aqui agora de um problema. Eu acho isso um problema, eu acho que é um dos maiores problemas da atualidade. Olha onde eu estou colocando. É o aparelho celular, o smartphone. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de um veículo, de um automóvel, as pessoas precisam ser habilitadas. Por quê? Porque se você der um veículo a alguém não habilitado, Vira uma arma. E por que para habilitar precisa ter maioridade? Porque precisa ter condição de assumir um risco desse tamanho. Exatamente. Agora isso daqui faz de tudo e mais um pouco. De tudo. E aí a doutora foi falando e eu fui imaginando uma criança, um pré-adolescente e mesmo um adolescente sem limites, sem restrições, 1, 2 horas da manhã. Os pais estão dormindo e as crianças estão como? O mundo está acessando o seu filho dentro da sua casa. É isso. E você não sabe, mas você permitiu. Eles não pediram para nascer. Então, aí a gente tem que administrar isso e não jogar essa frustração para cima deles. Acho que a gente já vai ter que levantar uma hashtag aí, volta Priscila. Concordo, hein? Não, vai precisar. Aqui quem vem uma vez, doutora, fica devendo mais 7. Então, muito obrigada por esse privilégio. Nós agradecemos. Nós é que agradecemos.